Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da CVC Corp. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.cvccorp.com.br/RI, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, pressione o botão Levantar a mão ou escreva sua pergunta no ícone de Q&A localizado na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da CVC Corp constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC Corp e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia, Fábio Godinho, CEO da CVC Corp, e Felipe Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores da CVC Corp. Passarei a palavra ao senhor Fábio Godinho. Senhor Fábio, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção para mais um call de resultado da CVC Corp, dessa vez o quarto trimestre, onde concluímos aqui 6 trimestres da nova gestão, os 2 últimos trimestres de 2023 e, na sequência, os 4 trimestres do ano que concluímos agora aqui, 2024. Começando aqui pelos destaques financeiros e operacionais do quarto trimestre e também do full year de 2024, como a gente já vem fazendo nas últimas apresentações, a gente vem continuando com o mesmo framework, né? Fala de crescimento, rentabilidade e estrutura de capital sempre nessa primeira página de destaques, né? Então, a parte de crescimento, entregamos o que a gente tinha se comprometido no final de 2023. A gente tinha informalmente, né, nos comprometido com o mercado de entregar 300 lojas, né? E concluímos essa meta muito desafiadora, muito ambiciosa, até porque o recorde da CVC era menos da metade disso em qualquer ano anterior a 2024. A gente conseguiu esse feito bastante importante para nós e mostrando a fortaleza do nosso modelo de negócio, né? E a aderência com o mercado de turismo, né? Com os nossos franqueados e com os nossos clientes finais, né? Então abrimos 301 novos pontos de venda em 2024, dos quais 260 CVC no Brasil, voltando a figurar na lista dos 10 maiores franqueados, né, das franqueadoras do Brasil em 2024, 30 novas lojas na Almundo, né, aí se antecipando num momento difícil que foi 2024, o mercado de consumo argentino. Mesmo assim, a gente conseguiu o apoio da nossa base de franqueados local para continuar investindo no negócio e aumentar com 25% o nosso número de lojas que a gente tinha base instalada, né,
nosso footprint instalado, imaginando toda essa recuperação que a gente vai ter dentro do mercado argentino, né, de viagens em 2025, conseguir capturar isso de forma mais otimizada com todas essas quase 40 lojas novas, né, e mais 2 lojas também novas da Experimento, que volta também a imprimir crescimento em número de lojas físicas. Então, isso foi uma entrega muito importante que nos deixa bastante satisfeito. Agora vamos para crescimento de reservas confirmadas no Brasil, tá? A gente cresceu quase 20% no quarto trimestre versus o quarto trimestre de 2023. Dessa vez, essa melhora distribuída nas unidades de B2C e também nas unidades de B2B. O B2C já vinha crescendo, mas a gente teve agora, de todos os nossos trimestres, o trimestre que mais tivemos crescimento dentro do B2C, ou seja, tendo uma melhora de crescimento gradativa trimestre a trimestre, B2C crescendo 18,5%. E o B2B agora finalmente já entregando números de crescimento mais importantes. Já vinha do negativo, depois 0 a 0, cresceu um pouquinho no trimestre passado e agora realmente já chegando a números mais importantes de crescimento, 17% vezes o mesmo trimestre do ano anterior. Importante mencionar, no quarto trimestre, mercado doméstico, a gente teve aí por volta de 6% de aumento de passageiros, pelos dados da ANAC. Então, assim, a gente está tendo as reservas aí com um crescimento muito mais acelerado do que teve o mercado local. E o B2C crescendo, share com um incremento gradativo, quarter a quarter, do share de produtos exclusivos, né? Então, ganhando share no mercado com mais produtos exclusivos, e o B2B ganhando cota de participação no mercado, né? Crescendo 17%, o mercado cresceu bem menos que isso, mas já com as margens, com o take rate correto, e aí sim é hora da gente pisar de novo no acelerador e voltar a crescer, como a gente fez no quarto trimestre. Vocês vão ver mais para frente que o B2B teve quase 7%, né, de take rate no quarto trimestre, ou seja, foi o maior take rate que a gente teve desses últimos trimestres, com o maior crescimento. Então o B2B teve um quarter muito bom em termos de crescimento e também rentabilidade. Quando a gente fala para rentabilidade, aí já falando de CVC Corp como um todo, e aí a rentabilidade anual, a gente tem o melhor lucro líquido ajustado desde 2018, que foi positivo, quase 54 milhões de reais. O que a gente ajusta nesse lucro líquido ajustado? O Felipe vai falar um pouco mais para frente, mas como a gente substitui a depreciação pelo nosso nível de CAPEX, porque a nossa depreciação não reflete o nosso investimento de CAPEX anual, por efeito que vem de períodos anteriores. Então, como ela é um evento não caixa, a gente ajusta para o run rate que nós temos hoje de CAPEX, que é um pouco menos de 100 milhões de reais, e aí a gente tem esse lucro líquido ajustado que dá uma visão muito mais atual da real rentabilidade que vem imprimindo a companhia. E esses 54 milhões de reais, a gente está falando de quase 300 milhões de reais de melhora de um ano, de 2023 para 2024, ainda contando que 2023 a gente assumiu a gestão da companhia no meio do ano, então já teve uma melhora muito significativa no terceiro e no quarto trimestre também, senão esse número seria muito maior. Quando a gente fala de EBITDA, o ano inteiro, nosso EBITDA, né, Brasil e Argentina, da CVC Corp, ficou em 389 milhões de reais. Isso é o dobro do que a gente teve em 2023, no full year 2023. Lembrando que, se a gente não tivesse o efeito do Rio Grande do Sul e mais a queda do EBITDA que a gente teve na Argentina, ou seja, se a gente não tivesse Rio Grande do Sul e a gente tivesse simplesmente a manutenção do EBITDA que a gente teve na Argentina em 2023, a gente teria aí mais 100 milhões, mais ou menos, mais 100 milhões de EBITDA, estaria com quase 500 milhões de EBITDA no ano de 2024, se não fosse esses dois ajustes temporários do nosso resultado, que dá um outlook aí, um horizonte bastante otimista para os próximos anos, né? E só no quarto trimestre a gente agora ultrapassando de novo, né, a marca de 108 milhões de reais de EBITDA, passando 100 milhões de reais, né, 108 milhões no quarto trimestre, aumentando 25% com relação ao EBITDA do mesmo trimestre de 2024, e um aumento de 180
124% no Brasil. Lembrando que teve uma queda muito grande da Argentina. Do quarto trimestre, Brasil aumentando muito fortemente, 124% aumentando o EBITDA, quase 300%, né, aumentando o resultado de 2023. Então, o Brasil entregando um resultado de EBITDA muito sólido, mesmo contando com o Rio Grande do Sul, mesmo contando com um B2B que veio se ajustando ao longo do ano e um crescimento de B2C que também veio se ajustando ao longo do ano. E aí uma Argentina que teve uma queda, a gente vai falar um pouquinho da dinâmica de cada unidade de negócio um pouquinho mais para frente, mas que promete entregar resultados melhores aí ao longo de 2025. Então a margem EBITDA em 2024 ficando na casa de quase 30%, né, uma melhora de 5 pontos, né, versus o quarto trimestre de 2023, sendo que no Brasil a gente já está acima de 30% anualizado, né? A nossa margem EBITDA, então já voltando aos níveis historicamente, aí tradicionais de rentabilidade, de retorno sobre o capital empregado da CVC. E por último, a estrutura de capital, né? A gente teve uma geração de caixa livre da companhia, isso só antes de pagamento de juros, na faixa de 185 milhões de reais. Isso representa uma virada com relação ao ano anterior, quase 650 milhões de reais de geração de caixa a mais do que o ano anterior. E se a gente, sendo que, de novo, no ano anterior a gente também já tinha gestão nos últimos 6 meses, se a gente comparar com o full year 2022, nós estamos falando de quase 1 bi de caixa a mais, quase, que nós geramos no operacional de 2022 para 2024. Tá aí 650 milhões versus o ano anterior. Então, ou seja, é um impacto brutal dentro dessa mudança do direcional da geração de caixa da companhia, que obviamente é o nosso objetivo aqui, é o que o mercado mais olha, é o que todos os executivos aqui olham de manhã, à tarde, à noite, é no sentido da geração de caixa da companhia. Então tá aí uma entrega bastante significativa, uma melhora muito importante, 650 milhões de reais de um ano para outro, os últimos 2 anos melhor de quase 1 bi de reais, e vamos seguir nesse caminho, né, dessa melhoria forte também para 2025 e obviamente você melhorando a rentabilidade, melhorando a geração de caixa, cai muito o nível de alavancagem da empresa, que em 2024 reduziu de 2,1 vezes EBITDA para 0,6 do EBITDA dos últimos 12 meses, então caindo também de forma bastante significativa a alavancagem da companhia. Esse próximo slide dos pilares estratégicos, para quem vem acompanhando, e muitos acompanham a CVC, né, vem acompanhando com muito no detalhe, a gente sempre fala desses 4 pilares de diferencial competitivo, estratégico de longo prazo que a gente vem construindo na CVC. Então, como é que, desde que a gente entrou aqui, que a gente vinha falando, nós vamos aumentar a penetração de produto exclusivo, nós vamos aumentar a penetração de forma alternativa de pagamento, nós vamos aumentar as aberturas de lojas da CVC e principalmente aumentando a concentração de lojas no interior, e nós vamos aumentar a penetração de vendas físicas. Então, o que nós entregamos dentro desses 4 campos de atuação? Então nós saímos de 10%, quando a gente começou esse trabalho, do produto exclusivo em termos de venda para já quase 25%. Hotéis recomendados, que é a nossa categoria de produto exclusivo da parte de hotelaria, a gente já está com mais de 65% da distribuição concentrada nos hotéis onde a gente tem competitividade de preço diferente, mais prazo de pagamento, disponibilidade diferenciada, privilegiada para a CVC e, obviamente, um NPS, uma qualidade de prestação de serviço muito superior e diferenciada para o nosso cliente. Então, são produtos, tanto na parte aérea quanto na parte de hotelaria, na parte de terrestre, que só tem na CVC, né? Então, a gente já está falando de ser quase 25% do sortimento do doméstico, do aéreo, e mais de 65% da hotelaria do doméstico já está sendo vendida nessa modalidade, ou seja, está tendo uma aderência bastante forte, mais acelerada do que a gente imaginava, do que a gente tinha no nosso plano. Então, de bastante sucesso a aderência da parte de produtos exclusivos ao longo de 2024. Formas alternativas de pagamento, a gente sempre falava, vai continuar falando,
que um pilar importante nosso é tirar o nosso cliente da dependência do pagamento no cartão de crédito, né? A gente fala que o limite do cartão de crédito é uma porta estreita demais para todo o varejo passar, e nós saímos de 70% dessa dependência para 63%, colocamos 7 pontos a mais em formas alternativas de pagamento, tirando essa dependência do limite do cartão de crédito, onde a gente concorre com o Mercado Livre, concorre com farmácia, concorre com o supermercado, concorre com todos os outros varejistas, né? Então, nossa intenção é criar uma porta de financiamento que seja específica para o turismo, com formas de financiamento que você só ache na CVC. Então a gente já tem também entregue diferencial e progresso nessa métrica ao longo de 2024. Depois a gente volta nesse ponto de abertura de lojas, tanto da CVC quanto ao mundo, quanto da Experimento, nas nossas unidades B2C Brasil e Argentina, e principalmente no interior do Brasil, onde o leverage da marca da CVC é muito maior, o leverage do conhecimento regional do nosso franqueado é muito maior, dessas formas de financiamento exclusivas, aonde PIB cresce mais rápido, aonde a população cresce mais, aonde está o crescimento do nosso país, tanto do Brasil quanto da Argentina, está muito mais acelerado nas regiões do interior do que nas capitais. E aí, seguindo isso, podem ver que a gente abriu 72% das 260 lojas, esse é o exemplo do Brasil, nas cidades do interior, e só 28% nas capitais, sendo que as das capitais foram praticamente reabertura de lojas que haviam sido fechadas na pandemia. E todas essas no interior, aí sim, abrindo novas cidades, novos municípios, novos mercados para o crescimento da CVC. Isso não teria sido possível, todas essas 260 aberturas de loja, se a gente não tivesse mudado o formato de venda da CVC, que é o que a gente chama de digital, onde a gente capta o lead no digital e entrega para fazer a conversão no físico. Conversão no digital é entre 0,5% e 1%, a conversão no modelo digital é entre 20% a 25%, com o ticket médio 50% a mais do que no digital. Então, esse valor da consultoria que a gente faz, seja no físico, seja via o CVC Zap, tem um impacto financeiro para a companhia muito grande, tanto em termos de conversão, quanto em termos de qualidade da venda, qualidade do ticket médio. Então, a gente estava, em 2023, no final de 2023, a gente estava falando de 11%, onde a gente estava iniciando, né, essa modalidade, isso é a soma do digital mais as vendas no digital, hoje já está em quase 40%. Então 40% das vendas da CVC, ou elas são 100% digitais, ou elas começam no digital e terminam através de ferramentas digitais, mas sendo atendida por um dos nossos franqueados. Então essa é a forma que o cliente quer comprar, ele quer garantir a praticidade e a facilidade do digital, mas com a confiança e o serviço e a consultoria personalizada para montar a viagem da forma que ele quer no físico, sem medo de fazer todo aquele investimento, sabendo que qualquer coisa que possa ele querer mudar, ou alguma remarcação, ou alguma coisa que acontecer não planejada na viagem, ele vai ter um consultor que vai atender ele do começo até o final dessa jornada, no pré-venda, no momento na venda, no momento da pós-venda e quando ele voltar a comprar da gente. Sempre o ponto de contato é a loja CVC, o nosso consultor, o nosso franqueado. Então a gente vê que estamos tendo progresso muito importante dentro dos 4 pilares estratégicos e proprietários de longo prazo da CVC. Falando um pouco da dinâmica, como é que foi o ano? Né? E o que a gente vê para frente aqui do B2C, do B2B e da Argentina. O ano de 2024 foi um ano de muita transição para a CVC. Tanto que a gente pode ver aqui como é que se comportou o crescimento das vendas das nossas 3 unidades de negócio. Então o ano começou devagar, ele começou em aceleração. Você vê que o B2C ele cresceu praticamente 0-0. O B2B caía 20% e a Argentina caiu 50% no primeiro trimestre do ano passado. Então foi um primeiro trimestre sofrido, mesmo muito positivo em rentabilidade, mas em termos de crescimento, ele estava longe de ser o que a gente queria,
mas a gente sabia que viria uma aceleração constante ao longo de cada trimestre, e isso que é o que a gente já imaginava que ia acontecer, e é o que a gente de fato entregou e está mostrando para todos os nossos investidores agora ao final de 2024. Então, se a gente for ver o B2C, ele teve 0 a 0, depois ele cresceu 16%, 10% e agora tem o maior crescimento de todos os 6 trimestres que a gente vem aqui trabalhando na companhia. Mas você vai ver no NET, foi uma unidade, a única unidade que cresceu em 2024, que ela cresceu mais ou menos 11%, né? No quarto trimestre a gente cresceu 18%, no ano a gente cresceu 11%. Então, de todas as unidades, foi a única que de fato teve crescimento, sendo que tem agora 260 lojas novas, né, já produzindo, lógico que todas têm um ramp-up, então, ou seja, 2025 tem um prognóstico bastante positivo para o B2C, e agora todo esse crescimento foi feito aliado a uma entrega de mais 121 milhões de EBITDA, ou seja, um crescimento de 115% do EBITDA de 2023 versus 2024. Então a gente está falando de um crescimento contínuo de bookings com uma entrega muito forte de crescimento de rentabilidade. E isso vai certamente perdurar para os 4 trimestres, né? Salvo alguma mudança macro muito grande que ainda nós não estamos vendo, né, de forma mais pronunciada nas nossas reservas aí do primeiro trimestre, deve ter bom crescimento aí ao longo de 2025, tanto no que a gente fala de reservas confirmadas, quanto no crescimento de EBITDA. E agora B2B e Argentina foram onde teve as maiores mexidas, né? O B2B, como vocês sabem, a gente fez uma limpeza na nossa base de clientes, começando por 123 milhas enorme, né? Um ajuste de take rate que foi brutal ao longo do ano. E aí, quando a gente acertou, que a gente fez todo esse acerto logo no terceiro trimestre, no quarto e no primeiro trimestre de 2023, no primeiro de 2024, aí a partir do segundo trimestre a gente começou a acelerar o crescimento de vendas da companhia, mas já num modelo com custo menor e com um take rate muito melhor. Então, o segundo trimestre já diminuiu esse resultado, terceiro trimestre foi 0 a 0 e o quarto trimestre cresceu 17% com um take rate de quase 7 pontos percentuais. Ou seja, nós aumentamos ao longo do ano a rentabilidade em 9 vezes. Na verdade, a rentabilidade do B2B foi praticamente 0 em 2023. Então a gente fez toda essa virada, fez todo esse crescimento sequencial quarter depois de quarter, entregamos mais 138 milhões de melhora no EBITDA de 2024 para 2023. Então a gente fala que no net, mesmo com todo esse crescimento agora no quarto trimestre, no ano essa unidade ficou com quase 3% de queda de venda, o que obviamente não vai se repetir em 2025. 2025 essa vai também ser uma unidade que deve apresentar crescimento, como vai apresentar também o B2C, mas já com o nível de rentabilidade correto, que foi o que a gente acertou em 2024. Muita gente cobrava crescimento de todas as unidades ao mesmo tempo. Em 2024 a gente falava, a gente não tem pressa para fazer isso, o importante é primeiro acertar o custo, primeiro acertar o take rate, primeiro acertar a estratégia, o modelo de negócio, e aí sim colocar o pé no acelerador, que foi o que a gente começou a fazer no quarto trimestre. Resultado do B2C, resultado do B2B, batendo o nosso recorde agora de crescimento, batendo o recorde de take rate, né? Entregando um EBITDA muito bom dentro dessas unidades, dessas 2 unidades de negócio, né? Uma virada enorme de EBITDA ao longo de 2024, tanto no B2C quanto no B2B. E a Argentina, que teve todo aquele aperto monetário, ciclo de aperto monetário feito pelo governo local, todo mundo vem acompanhando isso com muito otimismo, e nós também. Então o que a gente teve foi uma perda de volume de 32%, né, ao longo do ano, mas que ela veio diminuindo quarter over quarter, e aí a partir do primeiro trimestre a gente já vem vendo números bastante positivos aí. Então também é uma unidade, né? Essas 3 unidades devem apresentar crescimento de top line em conjunto, né, ao longo dos 4 trimestres de 2025, e aí com uma melhoria de EBITDA bastante importante também na Argentina, porque mesmo com 32% de queda na receita, entregou EBITDA positivo e teve lucro líquido de 24 milhões.
Então, se esse foi o fundo do poço, o worst case, então a gente mostrou a resiliência do nosso modelo de negócio na Argentina, entregando EBITDA positivo, entregando um lucro líquido de 24 milhões de reais. Então, lembrando que se a gente não tivesse tido essa queda na Argentina e não tivesse tido o problema de 6 meses do Salgado Filho, a gente estava um pouco menos de 500 milhões de reais, combinado todas essas unidades de negócio ainda em 2024, né? O que deixa um outlook bem positivo. Então, essa foi um pouco, de uma forma muito rápida e objetiva, o nosso foco. O nosso foco de 2024 foi privilegiar a entrega de geração de caixa, a entrega de ajuste de custo, a entrega de ajuste do take rate, a entrega das nossas bases estratégicas, dos nossos diferenciais competitivos, e só depois a gente começou a colocar o pé no acelerador, que é o que a gente vai ver agora em 2025, um ano de investimento em tecnologia e inovação e um ano de investimento em crescimento. Então, essa foi um pouquinho a dinâmica quarter over quarter de 2024. Depois, a gente explica aqui, a gente finaliza com o nosso plano de voo. Quando a gente assumiu a CVC, a gente tinha 3 etapas para esse plano inicial de 5 anos, né? Que o primeiro seria 2023, né? Como todo mundo acompanhou, back to the basics, né? Ajustamos a governança junto com a família Paulos, voltando como a grande acionista de referência, trazendo todo o conhecimento, aporte, né? De toda a história e todo o conhecimento e o legado que não existe paralelo no Brasil, na indústria de turismo, e trazendo também conselheiros, né, que conjugam conhecimento do mercado de turismo e também conhecimento no mercado de governança corporativa e mercado de capitais, só os principais acionistas fazendo parte do conselho da companhia, gestão, que é o que a gente tem hoje aqui, né, todo o management da empresa com um histórico de track record imbatível dentro do segmento de turismo, e a volta da cultura de assistência ao passageiro, paixão por vender, aliança estratégica com os nossos fornecedores, junto com o follow-on, renegociação da dívida e redução de custo da empresa. Isso foi o que a gente entregou em 2023. Em 2024, foi o que a gente chamou de foundations, que são essas fundações que vão dar base para o crescimento dos próximos anos. Então, produto exclusivo que saiu de 10% para 23% das vendas, tirar a dependência do cartão de crédito, né, métodos alternativos de pagamento de 30% para 37%, abertura de lojas, 260 lojas novas, o recorde da CVC era 128, lembra que dobrou o recorde de abertura de lojas da CVC, 72% dessas lojas no interior, onde cresce o PIB, onde cresce a população, onde cresce o conhecimento da marca da CVC, onde cresce o relacionamento, né, dos nossos franqueados. Quase 40% da nossa venda hoje já é dentro dessa modalidade phygital, né? Fazendo valer o diferencial competitivo da CVC, que é a única empresa capaz de atender o Brasil inteiro dentro do modelo omnichannel no turismo brasileiro. E por último, a integração dos nossos negócios na Argentina. Ter controle total do que acontece lá, do modelo de negócio, dos resultados, de toda a parte de compliance e governança de todas as nossas companhias da Argentina. A gente colocou um management que hoje está sob o comando do Diego Garcia, que é uma pessoa que tem muita nossa confiança, uma pessoa que tem um dos melhores track records do turismo na Argentina e na América Latina, mas não só o Diego trabalhando lá com o novo time que ele tem, mas o apoio de todos os vice-presidentes do Brasil também na Argentina. Toda a parte de produtos, operações, finanças, legal e compliance, e também a parte de tecnologia já estão todas reportando em dotted line. Então você tem a equipe na Argentina e também com o apoio das vice-presidências aqui do Brasil, que são as vice-presidências corporativas, para ajudar a dar cada vez mais sustentação nesse negócio, que vai dar frutos excelentes aí nos próximos anos. Então entregue a fase número 1, que é o Back to the Base, que foi 2023, mais a fase número 2, que são as foundations, né, as fundações para o crescimento futuro da CVC. Entra agora em 2025 até 2027, essa fase 3 que a gente chama de Projeto 100, que é o Projeto CVC 100 anos, né, mais 50 anos, que é os 50 que já tem, mais 50 é o Projeto 100, que é focado em crescimento e inovação. E esse crescimento e inovação a gente vai fazer em 3 pilares. Primeiro,
uma transformação profunda de tecnologia, uma vez que a companhia está completamente saneada a parte financeira, né? A gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade para aumentar os investimentos na parte de transformação, né, de TI, juntamente com parcerias estratégicas como a gente tem com a CIT, que está fazendo toda a transição dos sistemas legados da CVC, né, que já fez esse trabalho no Itaú, está fazendo aqui na transformação do Sistur da CVC, numa parceria grande que nós estamos desenvolvendo com a Oracle e principalmente a parceria com a Amadeus, né? Grande parte dos novos sistemas da CVC vão ser desenvolvidos em conjunto com a Amadeus, que a gente assinou um contrato de longo prazo aqui com eles. Amadeus, para quem não conhece, é uma empresa que vale mais de 30 bilhões de euros, né? Listada na Europa, é a maior empresa de tecnologia ligada a turismo do mundo, né? A maior aposta, né, da América Latina por parte da Amadeus é na CVC. São esses os caminhos das nossas iniciativas que a gente tem agora da parte de transformação tecnológicas, que vão ter muitas entregas aí ao longo dos próximos 3 anos. Segundo, competitividade de preços, né? A gente aprofundar cada vez mais a parte de preços menores, né? Tanto na parte de produto doméstico, produto internacional. Na parte de produto doméstico, isso a gente consegue muito com produto exclusivo, tanto no aéreo quanto no doméstico. Na parte tanto no aéreo quanto no terrestre. Na parte do internacional, a parceria que a gente tem com o Grupo Ávores e mais outras melhorias de sistema vão possibilitar, né, um aprofundamento e um ganho de competitividade cada vez maior. E, obviamente, como a gente faria tudo isso sem ter foco em pessoas? A companhia, a CVC, é uma empresa que ela é asset light, mas ela é muito intensiva na parte de recursos humanos, na parte de capital humano. A gente lançou um programa que é um dos mais completos do Brasil, de todas as empresas do Brasil, que chama Programa Fluir, onde ele engloba toda a parte de bem-estar físico, emocional e social de todo o nosso grupo de colaboradores. Então isso é fundamental, né? A CVC é uma empresa de relacionamento, né? Relacionamento franqueado, relacionamento com o agente de viagem, relacionamento com o cliente final, relacionamento com a nossa base de fornecedora, com a nossa base de fornecedores. Então é fundamental que a gente tenha um programa focado nesses nossos colaboradores. Esse é o nosso programa Fluir, que nós lançamos no início desse ano. Então, para a gente fazer tudo isso, nós mapeamos 104 iniciativas que já estão em andamento para os próximos 3 anos, com a nossa nova área que nós criamos de PMO, área de gestão de projetos, né, junto com a consultoria Integration. Isso já está funcionando, todas as iniciativas já estão mapeadas para 2025, para 2026, para 2027, e agora é foco no que a gente sabe fazer de melhor, que é execução. Agora eu passo a palavra para o Felipe Gomes, que é o nosso CFO, que vai dar continuidade na apresentação. E no final voltamos para perguntas e respostas. Um grande abraço. Bom, obrigado, Godinho, por passar a palavra. Vamos lá, vamos passar um pouco pelos números aqui. Acho que o Godinho já deu um bom overview para a gente, principalmente da estratégia da companhia, e alguns dos números também já foram passados, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Seguindo aí a mesma dinâmica dos últimos trimestres, a gente traz aqui primeiro o slide de B2C, né? Brasil, que do lado esquerdo acima as reservas confirmadas, que é a venda em si. No quarto trimestre de 24, a gente teve um crescimento de 18% em relação ao quarto trimestre de 23. Então, a gente chegou aí a quase 1,7 bilhão de reais no quarto trimestre de 24. E no ano fechado de 24, a 6 bilhões de reais, um crescimento aí de quase 11% em relação ao ano anterior. E se a gente tirasse o impacto do Rio Grande do Sul, chegaria a um crescimento de 12,5% de venda no ano de 24 quanto no ano de 23. O próximo quadrinho ali do meio de receita líquida e take rate. Então, no trimestre, a gente teve um crescimento de receita líquida de quase 13%, 12,9%, chegando aí a praticamente 210 milhões de reais e um take rate de 12,9%. Quando a gente olha o ano fechado no B2C, a gente chegou a 750 milhões de reais de receita, um crescimento de 10% em relação ao ano de 2023, e fechamos o ano aí com 13% de take rate no B2C. Caso não tivesse o impacto do Rio Grande do Sul, a gente chegaria aí a um crescimento de 12,8%
na receita ano contra ano. O terceiro quadrinho, aí o Godinho passou bem por ele, né, que é o share do produto exclusivo na CVC Lazer, então a gente alcançou aí 23,3% dos embarques no quarto trimestre de produtos exclusivos. Embaixo a gente traz alguns destaques também, já falados um pouco, o próprio incremento do produto exclusivo de 7,7 pontos percentuais, a questão da Black Friday, que foi muito importante para a gente, muito relevante, a gente teve um crescimento aí de 40% ano contra ano, mesmo quando a gente olha só a sexta-feira, ou de quinta a sábado, ou a semana como um todo, então um crescimento muito expressivo na Black Friday de 2024 contra 2023. No terceiro quadrinho, o impacto do Rio Grande do Sul aí em números, né? 82 milhões a menos de vendas e 16 milhões a menos de receita líquida. E dois reconhecimentos que deixa a gente muito orgulhoso aqui na CVC, que foi pelo 14º ano consecutivo ser reconhecido como Top of Mind pela Folha e alcançar o selo RA1000 do Reclame Aqui. Passando aí para o próximo slide, a gente tem aqui os números do B2B, né? Então, na mesma dinâmica, né? No primeiro quadro ali, à esquerda em cima, as vendas, reservas confirmadas, então a gente chega a 1,4 bi de reservas confirmadas no quarto trimestre de 2024, com um crescimento aí de 17% trimestre contra trimestre. E no ano, né, como o Godinho também passou ali na dinâmica do B2B, a gente acabou tendo uma queda de 2,8% na venda total, chegando a 5,5 bi, porém com um ganho de rentabilidade muito grande, que aí é o segundo quadro ali, à direita em cima, de traz receita líquida, né? Então, no trimestre, um crescimento de receita de quase 18%, batendo aí 100 milhões de reais no quarto trimestre, e no ano contra ano, mesmo com uma queda de 2,8% nas reservas confirmadas, um crescimento de receita de 16,4%, chegando aí a 369 milhões de reais de receita no B2B e um take rate de 6,6%, um crescimento aí bem expressivo, saindo de 5,6% em 2023 para 6,6% em 2024, reflexo aí dessa estratégia de parceiros mais rentáveis. Caso não tivesse o impacto do Rio Grande do Sul, ali ano contra ano, você teria sido um crescimento na receita líquida ainda um pouco maior, de 17,1%. Embaixo ali os destaques, né? Então, para a gente, super relevante que o segmento volta a apresentar crescimento, como o Godinho também disse aí alguns slides atrás, depois de toda essa história dos milheiros, dos contratos com baixa rentabilidade, a gente volta a crescer. A RA, que é a nossa consolidadora de aéreo, nela retoma a liderança do setor, então hoje é a maior consolidadora do mercado de aéreo do país. O aumento de 18% na receita líquida, que a gente acabou de falar, né, no trimestre, com incremento de take rate, chegando ali aos 6,9% de take rate no quarto trimestre de 24, e um aumento do EBITDA da unidade, né, do B2B, de 138 milhões de reais em relação ao ano de 2023. Seguindo aqui na apresentação, né, o nosso próximo slide é sobre a Argentina, que é o slide 11. Também dito ali, né, quando o Godinho apresentou as unidades de negócio e a dinâmica das unidades de negócio para o ano de 24, a gente apresenta ali uma queda nas reservas confirmadas na venda em quase 18% no quarto trimestre, que já é a menor queda dos 4 trimestres do ano, né, chegando ali a 943 milhões de reais mais ou menos de reserva confirmadas, e no ano uma queda de 32%, lembrando que a gente começou o ano com uma queda de 50% e encerrou aí na casa de 18%, a gente encerra 2024 com 2,9 bilhões de reais de receita, 32% a menos do que o ano passado. Quando a gente olha a receita líquida e take rate, né, no trimestre, uma queda de 30%, na receita líquida, fechando aí o quarto trimestre com 57 milhões de reais de receita líquida, nesse período um take rate de 6,5%. Quando a gente vai olhar ano contra ano, a gente encerra o ano de 24 com 223 milhões de reais de receita líquida e um take rate de 7,4%, um crescimento aí de 0,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Embaixo, alguns destaques de Argentina, né? Primeiro, a diminuição do gap de vendas, né? Que a gente acabou de falar. Então, a gente começa o ano com uma queda de 50%, depois ela vai reduzindo e encerra o ano aí com 17,8% no quarto trimestre, o que já começa a mostrar essa retomada que vem para o ano de 2025. Apesar das quedas em receita, né, o Godinho também explorou bastante essa parte, a gente tem um EBITDA positivo na Argentina e tem um lucro líquido de 24 milhões de reais. Além disso, a gente abriu no quarto trimestre de 24, 10 novas franquias e no ano 39 novas franquias. A gente fecha o ano com 151 lojas ativas na Argentina, o que demonstra aí também toda a confiança, né, do empresário local ali no futuro da economia da Argentina e também a confiança na nossa marca, né, na Almundo, na Argentina, que é também uma líder é a líder do mercado, e vem ganhando bastante market share aí nos últimos meses. E aí, por conta dessa dinâmica favorável de capital de giro que a Argentina tem, né, a gente acaba sendo um grande gerador de caixa para a companhia. Passando aqui para o próximo slide, que é o slide 12 da apresentação, a gente começa a trazer aqui algumas informações consolidadas. Então, o primeiro quadro à esquerda, em cima, a gente traz a receita líquida de Brasil e Argentina somado, né, da CVC Corp, junto com o take rate. Então, a gente fecha o quarto trimestre, mesmo com toda a queda de Argentina, com um crescimento de receita de 4%, encerrando o quarto trimestre com 366,4 milhões de reais e um take rate de 9,3%. Ano contra ano, né, a gente tem um crescimento aí de quase 4% também, 3,8%, encerrando o ano com uma receita líquida de 1,342 bilhões de reais na CVC Corp e um expressivo crescimento de take rate saindo de 8,5% para 9,3%. O quadrinho amarelo ali mostra como seria o crescimento da receita sem o impacto do Rio Grande do Sul, então a gente teria crescido aí 5,3% caso não tivesse tido o impacto do Rio Grande do Sul. Os dois quadros a seguir, aí eles voltam a mostrar uma informação apenas do Brasil, né? Então, quando a gente faz a relação do G&A versus a receita líquida no quarto trimestre de 24, a gente vê uma queda ali percentual de 53,7% para 49,2%, abaixo dos 50% nessa relação, que é um número que a gente busca bastante, persegue bastante, vai continuar perseguindo para o ano de 25, né? A queda contínua dessa relação de G&A por receita líquida. Quando a gente olha o ano fechado, né, de 2024, tem uma queda bem expressiva ali de 10 pontos percentuais, saindo de 61,1% que foi em 2023 para 51,5% em 2024 e uma queda em número absoluto também, né? Então tem uma queda aí de quase 40 milhões de reais, saindo de 610 milhões de reais de G&A para 576 milhões mais ou menos no ano de 24. Olhando as despesas de vendas também, né, outra relação importante para a gente, no quarto trimestre a gente vê até um aumento ali de 2% das despesas de venda sobre reserva confirmadas para 2,2%. Aqui tem uma questão sazonal importante, né? A companhia decidiu aí por fazer um investimento maior no quarto trimestre, em função de Black Friday, também de estar com mais lojas abertas e o próprio crescimento de venda também traz um pouco mais de custo. Mas quando a gente olha o ano fechado, que eu acho que é o mais relevante aqui para a gente vê uma queda nessa relação, saindo de 2,1% para 1,9% do total de reservas confirmadas, ou seja, do total de vendas, e o número absoluto também com uma queda aí de 5%, bem parecido com a questão do G&A, com uma queda de 5,3%, mais ou menos aí 13 milhões de reais a menos a gente gastou em 2024 com despesas de vendas. Os dois destaques embaixo, então, um a gente acabou de falar, que é essa queda dos 10 pontos percentuais, né, dessa relação, e também, no caso da despesa de venda, dos 0,2 pontos percentuais da relação contra o total de reservas confirmadas, chegando a 1,9%. No próximo slide, a gente traz o EBITDA e o lucro líquido ajustado, consolidado e também aberto entre os países, né? Então, o primeiro quadrinho ali à esquerda em cima do Brasil, um número que o Godinho apresentou logo lá no início na parte de destaques,
um crescimento de 124% no EBITDA do quarto trimestre 23 para o quarto trimestre 24, onde a gente saiu de 46,4 milhões de reais de EBITDA para 103,8 milhões de reais de EBITDA, um crescimento aí bem expressivo, e a margem, obviamente, acompanhando, saindo de 17,3% para 33,5% de margem. Também outro número que a gente persegue bastante, essa margem sempre aí na casa de 30% ou mais, e no quarto trimestre no Brasil a gente já ultrapassou. Do lado vem a Argentina, aí é o outro efeito, né? Tem uma queda muito grande do EBITDA, saindo de 40 milhões de reais no quarto trimestre de 23 para 4,3 milhões de reais no quarto trimestre de 24. Lembrando que no quarto trimestre de 23 também teve um resultado muito forte na Argentina, que foi ali o trimestre da eleição do Milei, então teve uma demanda muito grande de compras, também de viagens, né? A gente também acabou surfando bem aí esse período. Então, uma queda aí de 89,2% no trimestre, no que diz respeito à EBITDA. Quando a gente olha, né, agora somado os dois países, né, Brasil e Argentina, a gente tem um crescimento no trimestre de 25%, saindo de 86,4 milhões de reais de EBITDA no ano passado e uma margem de 24,5% para 108,1 milhões de reais de EBITDA, mais um trimestre aí, né, nos 3 dígitos, com uma margem de 29,5%, uma margem de EBITDA muito próximo já dos 30%, mesmo com a Argentina tendo apresentado aí toda essa dificuldade ao longo de 2024. Quando a gente olha o EBITDA anual dos dois países, então a gente tem ali à direita, em cima, o quadrinho, com um crescimento de 100% no EBITDA ano contra ano, saindo de 194 milhões de reais de EBITDA em 23 e 15% de margem para 389,4 milhões de reais com 29% de margem no ano de 2024. Na parte de baixo do slide, a gente traz o lucro líquido, né, ajustado, da forma o Godinho acabou de explicar também, né, a gente basicamente tira a depreciação, que não traz muita realidade do momento da companhia, e coloca o CAPEX, que sim, a gente acredita que é como a companhia vai tratar os seus investimentos, tanto foi em 24 como deve ser para 25, nesse mesmo patamar. Então, com esse ajuste, no quarto trimestre de 23, a gente teve um prejuízo de 15,4 milhões de reais, e no quarto trimestre de 24 já um lucro líquido aí ajustado de 8,5 milhões de reais, um crescimento, né, um fechamento do gap aí de quase 24 milhões de reais. Quando a gente olha no ano, que aí é o número ainda mais impressionante, a gente sai de um prejuízo em 2023 de 238 milhões de reais e vai para um lucro líquido aí de quase 54 milhões de reais, uma diferença de quase 300 milhões de reais ano contra ano. Aqui do lado a gente traz dois destaques, né? Então o crescimento do EBITDA, que a gente já falou, 100%, ano contra ano, com crescimento de margem muito expressivo, de 14 pontos percentuais, e o melhor lucro líquido ajustado desde 2018, fechando aí com os 53,8 milhões de reais em 2024. Por último, o slide 14, a gente traz a estrutura de capital da companhia, também outro número que a gente olha bastante, o Godinho mesmo falou, é um número que a gente olha todo dia, né? Todos os executivos da empresa, é um número que a gente está sempre acompanhando. Então, esse quadro à esquerda, em cima, ele traz essa geração de caixa livre, né? Então, a gente sai aí de um consumo em 2022 de 635 milhões de reais, depois um consumo em 2023 de 460 milhões de reais, e a gente fecha 2024 com uma geração de 185,3 milhões de reais, uma diferença aí de quase 650 milhões de reais entre 2023 e 2024, um número de fato muito expressivo. Esse quadrinho pontilhado preto, né? Ele traz aqui a diferença de um ajuste que a gente está fazendo em função de uma mudança de prazo de pagamento do IATA, que deu um impacto aí de quase 140 milhões de reais, e está bem explicado no release, que vocês também têm acesso. Quando a gente olha para o quadro à direita, né, do endividamento geral, né, o que a gente traz aqui? A gente traz a dívida bruta da companhia numa variação contra o trimestre anterior, né? Então a gente está falando aqui de quarto trimestre 24 contra terceiro trimestre 24, e também uma comparação com o fechamento do ano passado, que é o quarto trimestre 23.
Então, olhando esse trimestre contra o trimestre anterior, a gente teve uma redução da dívida bruta da companhia em 176 milhões de reais, basicamente em função da nossa negociação das debêntures e da amortização antecipada que a gente fez de 160 milhões de reais e mais um pagamento de juros, então uma redução também expressiva da dívida bruta. A gente fecha o caixa, né, da companhia no quarto trimestre de 24, no ano de 24, com 400 milhões de reais, contra 383 no trimestre anterior, uma melhora aí de praticamente 17 milhões de reais, esse trimestre contra o trimestre passado, e a dívida líquida da companhia, ela encerra 2024 com 241 milhões de reais, contra 433 milhões de reais no trimestre anterior, no terceiro trimestre de 24, e 414 milhões de reais, como fechou no ano passado, no quarto trimestre de 23. Então, uma redução aí do quarto trimestre contra o terceiro trimestre de 193 milhões de reais aproximadamente. O que melhora muito o nosso nível de alavancagem, né? Aí a gente tem dois fatores, a redução da dívida líquida e o próprio crescimento do EBIT da LTM. Então, a gente encerra o ano passado com uma alavancagem de 2,1 vezes dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, encerrando aí com 0,6 vezes, né, que abaixo de uma vez, que é o menor índice nosso desde a emissão das debêntures da companhia. Abaixo a gente traz mais duas informações que são importantes aqui para a gestão do caixa no dia a dia, que são os recebíveis não antecipados, ou seja, a companhia encerra o ano de 2024 ainda com quase 390 milhões de reais de recebíveis de cartão de crédito não antecipados, ou seja, que a gente tem acesso para antecipar na hora que for necessário, e com uma antecipação total de recebíveis de 1 bilhão e 64 milhões de reais, que a gente encerra o quarto trimestre de 24. Quando a gente soma dívida líquida com o saldo de recebíveis, a gente encerra o ano de 24 com 916,8 milhões de reais de dívida líquida mais saldo de recebíveis. É isso, encerro por aqui também, obrigado, e agora tanto o Godinho quanto eu estamos à disposição para perguntas. Bom dia. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, pressione o botão levantar a mão ou escreva sua pergunta no ícone de Q&A localizado na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Para entrar na fila, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Rogatz, do Itaú BBA. Por favor, Victor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Godinho e Felipe, todo o time do CVC. Tenho duas perguntas aqui. A primeira é, pensando no produto exclusivo, né, ele tem ganho um share ali no B2C, o que eu imagino que deveria ajudar no capital de giro, pensando assim só em Brasil. Só que, por outro lado, também vocês comentaram desse impacto que eu entendo que seja recorrente, né, negativo, com a redução ali do prazo de pagamento de fornecedores aéreos. Então, assim, a primeira pergunta é, net, ponderando todos esses fatores, como é que vocês imaginam que é a dinâmica de capital de giro para Brasil nesse ano de 25? E a segunda pergunta é, pensando nas lojas físicas, o que vocês estão esperando assim de dinâmica de same store sales para essas lojas aí que vocês têm aberto ao longo de 24 para esse ano? E o que é também expectativa de abertura de pontos de venda para esse ano de 25? Obrigado, pessoal. Oi, Vitor. Bom dia, Godinho. Vamos começar pela segunda aqui, com relação às lojas, né? Depois eu passo para o Felipe falar sobre a dinâmica de working capital. Com relação ao crescimento das lojas físicas e same-store sales nesse primeiro semestre, a gente teve no quarto TRI um same-store sales da ordem de 7%, né? Então, pensando no full year 2025, a gente não vê o número de same-store sales fugindo muito do que a gente teve agora no quarto trimestre, tá? Só que ele deve acelerar ao longo do tempo. Então, a média, eu acho que não fica muito longe disso, tá, para 2025, dentro da CVC B2C, mas ele deve ter uma aceleração trimestre a trimestre, começar com menos e terminar
um pouco mais, tá? Então, com relação a essa dinâmica de sales door sales. Abertura de pontos de venda, a gente, foi muito bom esse ano, né? 2024, a gente encerrou agora. 2025, a gente ainda segue forte em abertura, tá? Continua abrindo, desse ano, 80% no interior. A gente tem tido uma demanda importante de agências menores, multimarcas, querendo converter para CVC. Inclusive, a gente constituiu uma área especificamente para atender esse tipo de demanda, essa conversão de agências de viagem, que são ótimas, né? Porque você não tem período de ramp-up, né? Ela já entra produzindo na maturidade. Então, a gente tem tido bastante essa demanda, mas a gente não deve repetir o que a gente fez no ano passado, porém, deve continuar entregando um número de aberturas acima do que vem historicamente a CVC, dessa ordem de 100, com certeza vai ser acima disso, mas não tanto que a gente fez esses 260 Brasil que nós fizemos em 2024, mas tem ainda abrindo forte loja em 2025. Oi, Vitor, tudo bom? Felipe falando. Obrigado pela pergunta. Assim, vamos lá, sobre a questão do produto exclusivo e da dinâmica de capital de giro. De fato, o produto exclusivo ajuda bastante a gente no capital de giro, né? A gente já viu isso no quarto trimestre. O quarto trimestre acabou tendo esse impacto da antecipação do prazo de pagamento do IATA, foi quase 140 milhões de reais, a gente tem uma explicada boa aí no release, então isso, de fato, impactou, né, negativamente, aconteceu, não tem jeito, a IATA reduziu aí na média de 11 para 7 dias o recebimento, isso acabou antecipando aí uma fatura de 140 milhões de reais, mas daqui para frente, quando você pensa em dinâmica de capital de giro, né, para o ano de 25, já sem esse efeito aconteceu, né, então, produto exclusivo aumentando, a Argentina também aumentando participação na companhia, com o crescimento que a gente espera esse ano muito expressivo, e a Argentina acabou de vir positivo, net, como você usou aí, a gente acha que para 2025 a gente tem uma dinâmica de capital de giro até melhor do que a de 24. A gente pensar em número total de capital de giro, de consumo de capital de giro entre 24 e 25. Então, 25 deveria ser um pouco melhor do que 24, mesmo o B2C também apresentando um crescimento expressivo ao longo de 25. Só um follow-up aqui, nessa dinâmica de 25 ser melhor que 24, isso pensando exclusivamente para Brasil, né? Assim, tirando a Argentina da conta. Pensando em Corp, sim, quando eu pensar em só Brasil, ele deveria ficar parecido. Pensando na CVC Corp, com a Argentina dentro ajudando, ficaria positivo, melhor do que 24. Se você tirar a Argentina e olhar só Brasil, ficaria muito parecido. Com esse crescimento todo que a gente vai ter do B2C. Tá ótimo. Obrigado. Nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Wellington Santana, do Bank of America. Por favor, Wellington, pode prosseguir. Bom dia, Fábio. Bom dia, Felipe. Bom dia, time da CVC. Obrigado aqui por pegar nossas perguntas. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira é se vocês pudessem dar um pouco de cor sobre como vocês estão vendo a dinâmica para o início do ano, pensando ali no B2B, no B2C, né, tanto para a Argentina quanto o Brasil, como vocês estão vendo a recuperação da Argentina agora nesse começo de ano. E, em segundo lugar, o nível de impacto na despesa financeira de recebível descontado foi um pouco maior do que a gente tinha. Queria entender um pouco o que é ali efeito de juros, que é um pouco mais recorrente, qual o nível que a gente deve esperar daqui para frente nessa linha. Obrigado. Oi, Wellington, bom dia. Godinho aqui. Vamos começar pela parte da dinâmica das 3 unidades de negócio no primeiro trimestre. Do maior crescimento, talvez aqui para o menor, tá? Então, o maior crescimento certamente está sendo Argentina, né? Está vindo bem acima aí do que a gente, obviamente, já imaginava, né? Um crescimento year over year importante, né? No primeiro trimestre do ano passado, que teve uma queda de 50%, então você tem um easy comps aí, né? Então, a gente já imaginava um crescimento forte, mas está superando bastante a nossa expectativa. O B2B também vem muito forte, né? Tanto continua a Rextura Advance performando muito bem, né? Ganhando cota de mercado todos os meses, já com um take rate em níveis adequados, né?
a Trend, que cresce aí por volta de 15%, 20%, continua crescendo nesse pace, e a Visual, que realmente agora começa a apresentar uma performance de crescimento do que a gente espera, né? Porque a gente passou o ano inteiro estruturando a Visual, e acaba que nesse início de ano teve umas operadoras quebrando, né? Então isso gerou um movimento de incerteza, né? Perda de confiança nas operadoras médias e pequenas por parte dos agentes de viagem. E nesse momento você tem essa flight quality, vamos dizer assim, todo mundo começa a emitir na CVC ou empresas ligadas à CVC Corp, que tem a garantia do embarque futuro do cliente, e a Visual, a Trend, a RA, até a CVC, a que atende o multimarcas, estão se beneficiando desse movimento. Então, a gente deve ter aí já estamos praticamente terminando agora o primeiro trimestre, a gente meio já sabe dos resultados, vai ter um movimento de crescimento do B2B importante, com um bom nível de take rate, tá? Então, vem bem também o B2B. O B2C, por outro lado, ele começou o ano, em janeiro, com as aéreas tentando aumentos sequenciais de preço, né? Então, isso impactou um pouco a demanda de janeiro. E aí depois não teve aderência no mercado. Esses preços começaram a voltar, a gente viu com sequência de mega promo, final de semana, as pontas longas da curva de preço começaram a baixar e acabaram mantendo só as datas com uma DVP mais curta, antecipação mais curta de venda, com os preços mais elevados, que é muito bom para a RA, e a CVC não vende nessa antecipação, então no final fica bom para nós, e voltou a estimular a demanda a partir de fevereiro e março. Agora a gente já vê bons níveis de crescimento. Então deve crescer, mas deve crescer nessa sequência. A Argentina cresce mais, depois o B2B e depois o B2C. Ué, então, tudo bom? Felipe falando. Sobre a sua questão aí de recebível. De fato, o quarto trimestre a gente teve pouco mais de recebível que a gente, e acho que estava no consenso do mercado. A gente tem dois principais pontos aqui, né? Um foi o próprio pré-pagamento da dívida, né, da debênture. Então, a gente, na renegociação, a gente fez uma amortização de 160 milhões de reais, ainda tinha mais 40 milhões de reais, a gente também antecipou fazer o pagamento, então quase 200 milhões de reais foram usados aí para redução do pagamento nas debêntures. E essa própria questão do IATA também, dos 140 milhões de reais, acabou antecipando aí para a gente uma dessas parcelas. Então, o impacto, né, de mais antecipação de recebível e, obviamente, mais consumo de juros nessa linha foi em função desses dois pontos do quarto trimestre. O que a gente imagina para 2025, se não tiver nenhum outro, a amortização da dívidas, caso a gente não for por essa linha, é que esse nível de antecipação ele reduza em relação ao que foi encerrado aqui em 2024 e volte ali a mais ou menos como encerrou 2023. Essa é a nossa expectativa. A não ser que a gente use essa antecipação para fazer algum outro pré-pagamento de dívida ao longo do ano. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander. Por favor, Rubem, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tenho uns follow-ups, na verdade, das perguntas que já acabaram de rolar. Ainda nesse ponto do IATA, o impacto que teve aqui no quarto TRI, essa mudança do 14 para 7, ela é recorrente, se eu entendi direito, queria só confirmar. E voltando acho que o Godinho falou bem, né, que acho que ajustaram bastante coisa aqui em termos estratégicos, chegaram a um patamar de take rate aí que jogou saudável, o objetivo aí agora é acelerar e parece que isso está acontecendo. Queria entender, no B2C, esse quarto TRI ele é uma boa referência assim, do que a gente pode esperar para o ano. Entendo tudo que o próprio Godinho comentou agora sobre esse começo de ano, mas mais pensando numa visão do que vocês esperam para o ano. E nesse tópico do B2C, queria um update, se vocês puderem dar, em relação a
como está a situação do mercado. Vocês comentam aqui que crescem um pouco acima da NAC, né? Como que está o market share na visão de vocês da CVC no B2C? Como que tem evoluído o resto do mercado, né? Um pouco difícil de ter muito dado da indústria, então ouvir de vocês seria legal. E particularmente se o patamar de share de vocês no B2C, como ele se compara ao patamar pré-pandemia? São essas perguntas. Obrigado. Oi, Rubem, tudo bom? Felipe falando. Vou responder primeiro aqui, que é a minha é mais rapidinha. Sim, a mudança do IATA, ela é recorrente, definitiva, e ela é global, tá? Não é nada, não tem nada a ver com a CVC ou com um país específico. A IATA, ela reduziu lá o prazo dela de pagamento pós-faturamento no mundo inteiro, na média, dá aí de 3 a 4 dias, tá? Então, daqui para frente, segue assim. Tá claro, obrigado. Passei de Godinho. Oi, Rubem, bom dia. Obrigado pela pergunta. Bom, com relação à dinâmica de crescimento do B2C, nesse ano, vamos lá, quarto trimestre cresceu as reservas confirmadas 18,5%. Não acredito que a gente vá manter todo esse crescimento ao longo, na média, né, de 2025. Acredito que seja um pouco menos do que isso, não muito menos, porém um pouco menos do que isso. Deve ter, não sei, lá um pouco na Facete, talvez um pouquinho, mais ou menos isso, e aí você tem as 260 lojas que entram num ramp-up, né? Mas não sei se, não acredito que a gente entregue uma média tão alta quanto foi a do quarto trimestre. Até porque quando a gente vai até para a segunda parte da pergunta, aí a dinâmica do mercado versus a dinâmica da CVC, então a gente deve ter, em termos de aumento de ASK no doméstico, a gente deve crescer com relação ao ano passado. O ASK de 2024 do doméstico ficou ali na ordem de 3,5% de crescimento. Esse ano, com certeza, cresce mais, no mínimo o dobro disso, tá? De 7 para cima. Eu acho que cresce, nós acreditamos que cresça o doméstico mais do que o dobro do que cresceu no ano passado, mas ainda fica abaixo de 2 dígitos, né? No internacional, o SK cresceu por volta de 15% no ano passado, deve crescer um pouquinho menos do que isso, né? Acho que cresce mais do que o single digit, deve crescer mid to low single digits, double digit, vamos dizer assim, né? No internacional. Então, a gente cresce, acho que a gente continua ganhando participação de mercado, como a gente veio ganhando com certeza no quarto trimestre, tanto no B2B quanto no B2C, né? Você pega no quarto trimestre, nós crescemos 18% em vendas, os passageiros cresceram 5% no quarto trimestre no doméstico pela ANAC. Então, foi muito mais acelerado, tanto no B2C quanto no B2B, né? Então, a gente já teve uma vantagem, veio ganhando share. Como a gente falou, a gente passou ali 2023, principalmente o primeiro semestre de 2024, organizando a casa. Não estava muito preocupado em crescer. Porque crescer precisa crescer com o operacional correto e com o financeiro correto, né? E aí foi o que a gente fez a partir do terceiro trimestre e no quarto trimestre ganhando, com certeza, boa participação de mercado nas duas unidades. E a gente acredita que vai continuar fazendo isso ao longo do ano que vem. Excelente. Obrigado pelas respostas, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Soares, do Citi. Por favor, João, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, obrigado. Duas também rápidas aqui, dois follow-ups, só para o comentário, Felipe, em relação a capital de giro no Brasil ser estável em 2025, com um nível de crescimento esperado maior, só para entender assim, o que ajuda aqui, é a maior penetração de pacote exclusivo mesmo, enfim, só para entender um pouquinho aqui o que está por trás desse comentário. E em relação ao mercado, pensando, né, em liability management e diminuir o custo da dívida, né, esses pré-pagamentos que vocês têm feito, enfim, queria entender um pouquinho aqui o que a gente pode esperar para 2025 para reduzir aqui esse custo de dívida. Obrigado.
João, tudo bom? Felipe falando. Aqui, vamos lá. Primeiro do capital de giro, né? O que a gente tem essa expectativa aí de manutenção? Sim, né? Um pedaço da resposta que você mesmo deu é a questão do produto exclusivo. Então, quanto mais ele vai ganhando penetração na nossa venda, isso ajuda a gente no capital de giro, isso é bem claro, isso é bem na veia, né? Então, a gente percebe isso acontecer. Tem uma outra questão super importante, o Godinho passou por ela na apresentação, que é a questão dos hotéis preferenciais. Também, quanto mais ele vai ganhando participação, também ajuda no capital de giro, porque a gente tem uma dinâmica de pagamento com esses parceiros melhor, né? Então, a gente está negociando, já negociou bastante, está renegociando todos os contratos, ali jogando o prazo um pouco mais para frente, também acaba dando um impacto. O B2B também crescendo um pouco mais que o B2C também ajuda, lembrando que o B2B ele é capital de giro neutro e dependendo do mix até positivo também, então também ajuda. E aí várias outras ações menores aqui, né? Também como a gente atacou bastante esse ponto em 24, agora sobra aí um pouco mais de fine tune para a gente, mas tem bastante coisa, tem incentivo de pagamentos à vista, isso tem ajudado também, o Pix tem crescido na nossa forma, quando a gente mostrou lá, quando o Godinho mostrou forma de pagamento alternativo, quase todos eles são à vista, né? Quando sai no cartão de crédito, os demais quase todos são à vista, então acho que o somatório de todos esses itens que a gente já vem fazendo desde o ano passado, carrega para esse ano, que ajuda bem aí a gente achar que vai ter esse capital de giro positivo, ou positivo não, vai parecido com o 24, tirando o efeito de ato, obviamente, mesmo com o crescimento do B2C. Tá? Em relação a liability management, cara, a gente já fez esse pré-pagamento, já deu uma reduzida boa, né, na debênture. Hoje, nas duas, se eu pensar nas duas linhas de financiamento que a companhia tem, que ou é a debênture, que está dentro de casa, ou a antecipação de recebível, a nossa linha mais barata é a antecipação de recebível, a gente ainda tem uma agenda grande aí de antecipar, sempre possível. Então, a ideia nossa, ao longo do ano, é sentir, né, como o ano está vindo, como ele vai se portar, mas dentro do possível, a nossa estratégia aqui é todo o caixa gerado, todo o caixa que sobrar, ou até se sobrar algo ali de mais ainda em relação à situação de recebível, é ir pré-pagando essa dívida. Lembrando que agora, né, desde março, agora final de março, com a renegociação que a gente fez no ano passado, a gente pode fazer pré-pagamentos parciais ou totais da debênture, que antes também não podia. Então, acho que no todo aí, no geral, é isso, é tentar reduzir o máximo o debênture, se for preciso, usar mais a antecipação de recebível. Para fazer baixar a taxa, a gente agora volta às renegociações com os adquirentes, né? E tendo alguma janela também de crédito privado, também é uma possibilidade aí com os debêntures, não é bem o momento agora, né? Exato, mas mudando alguma coisa também, a gente está sempre muito próximo dos credores e do mercado. Tá ótimo, Felipe. Eu ia aproveitar só que o Godinho tá na linha também, entender um pouquinho como é que vocês estão vendo o mercado geral, assim, agora que a compra da Despegar pela Prosus, se vocês veem mais M&A no setor, mais consolidação, seria interessante ouvir um pouco como é que vocês estão vendo se esse movimento aqui pode, de repente, desencadear aqui um movimento de consolidação maior. Queria ver um pouco a tua visão aí, Godinho. Eu acredito que o mercado tem uma tendência de consolidação, sim. Tanto no digital quanto no físico, né? Você pega, como eu comentei, essas operadoras pequenas e médias, né? No caso dessas duas aí que tiveram um problema, uma era digital, uma outra era física, né? Tiveram um problema aí nesse primeiro semestre, deixando milhares de passageiros desassistidos. São um caso grave, né? Então, e recorrente. Aconteceu com 2, 3 milhas, o Urb, e agora essas duas. A gente até saiu na matéria no Valor hoje, né, pedindo mais transparência no setor, porque no final a operadora ela é como se fosse um banco, né? Você deposita lá, sai com um voucher, você deposita o valor das suas férias e você vai redeem esse voucher, né, esse bank slip, esse bancário em 6 meses, para você ter as suas férias. E essas empresas não estão honrando esse depósito. Precisa ter lastro para fazer isso, né? Pois a gente pede muito. Então, a gente acredita que num momento de mais turbulência econômica, sendo agora, né? Vol de dólar, taxa de juro alta, inflação alta, talvez retração de consumo em geral aí para o segundo semestre, vai ter certamente um movimento de fechamento de outros players e eventual
consolidação. Com relação a essa outra que você mencionou, acho que segue a atividade normal, de concorrência normal, não temos visto grandes alterações e seguimos ganhando cota de mercado no B2B e no B2C, como a gente mencionou aqui no quarto trimestre. Tá bem aparente isso, né, pelos números da ANAC e os números que nós estamos reportando de crescimento. Ah, tá ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, pressione o botão levantar a mão ou escreva sua pergunta no ícone de Q&A, localizado na parte inferior de sua tela, e escreva sua pergunta. Por favor, aguardem. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para o senhor Fábio Godinho para as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, tivemos um 2024 de muito progresso, ainda longe de tudo que a gente precisa fazer e planeja fazer na companhia. Agradecemos a parceria de todos ao longo desse ano. Turnaround, como falamos aí, terminou, né? Toda a parte financeira, back to the basics em 2023, a parte de foundations, dessas fundações, esse novo modelo da evolução do modelo de negócio da CVC nos próximos anos, essa implementação também terminou. Tivemos progressos significativos nesses 4 pilares, né, do nosso novo modelo de negócio, como a gente sempre menciona nos nossos pós-resultado, todas as nossas interações com investidores, e agora é um momento de acelerar o crescimento, acelerar no B2C, acelerar no B2B, acelerar na Argentina, obviamente com margens de rentabilidade razoáveis, né, de acordo com o que a gente acredita que o retorno de capital seja adequado, e com isso abre novas oportunidades da gente investir cada vez mais em tecnologia, mas não sozinho, sempre aliado a grandes parceiros como a Amadeus, né? Esse grande acordo global que nós fizemos com a Amadeus, que eu acho que ao longo dos próximos anos deve apresentar diferencial competitivo em termos de catch-up do gap de tecnologia que a CVC tem. Acho que isso fecha bem aí ao longo dos próximos 3 anos. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima.